alegria de ser e continuar muito além do infinito, amparando os aflitos, implorando ao Senhor. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundir, ser orvalho nesse imenso oceano, e buscar todo o tempo que perdi. Vejo na sublime arquitetura, frente a frente, Criador e criatura, peregrino nessa estrada, não posso parar, pois eu sei que alguém me espera e também necessita te encontrar. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundir, ser orvalho neste imenso oceano, e buscar todo o tempo que perdi, e buscar todo o tempo que perdi. Jesus nos seus braços, eu posso ter a luz, e seguindo seus passos, eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometestes. Quando soubermos amar, mas mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a confiar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina
meus olhos para orar. Lá longe ouço o barulho do mar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Sinto meu corpo tão bem a funcionar. Deixo a música meu espírito elevar. Vejo a natureza com amor sempre a doar. Feliz e em paz me sinto acalmar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. No mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, de te amar, paz pela paz. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida, com
Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Envolva todos nós neste momento. Convidamos a todos para que possamos iniciar a nossa reunião desta noite. Busquemos um local tranquilo, calmo, para que possamos juntos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Fechemos os nossos olhos, respiremos profundamente. Senhor Jesus, querido amigo, com alegria nós nos encontramos, Mestre, a fim de ouvirmos novamente as tuas lições, para que possamos fazer as escolhas acertadas em nossa existência aqui na Terra. Mestre amado, auxilia-nos nos propósitos de melhoria, de crescimento espiritual. Hoje, Senhor, é reunião de tratamento espiritual, é amparo a cada um de nós. Fortaleça-nos, Senhor Jesus, bem como fortaleça os nossos irmãos desencarnados, amparando-os em suas necessidades. Abençoa, Mestre, a nossa reunião desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e que Deus seja louvado. Nós agora vamos dar prosseguimento à nossa reunião e para isso nós vamos convidar a nossa companheira Bárbara para que possa falar do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos ao nosso tratamento espiritual da quarta-feira e hoje, dando continuidade aos nossos estudos, aula 4, Vícios e Problemas, nós vamos falar sobre o fumo, as suas causas e as suas consequências. Para dar início ao nosso estudo de hoje, na passagem de Timóteo, no capítulo 6, versículo 11, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor
a paciência, a mansidão. Então, para a gente iniciar, Jesus ele sempre deixou claro, desde que ele veio à Terra, que nós, seres imperfeitos que somos, nós procuraríamos coisas para apoiar o nosso egoísmo. E quando ele fala nessa passagem para a gente fugir dessas coisas, ele vem dizer desses vícios que nos afogam, né? Que nos tiram do eixo e que fazem com que a gente erre. E quando ele fala para nós seguirmos esses exemplos, né? Principalmente a fé e a paciência, é que seria o nosso sustento para a gente não sucumbir diante dessas provas. Hoje, quando a gente procura alguma coisa para apoiar o nosso egoísmo, porque na verdade quando a gente não cuida principalmente do nosso corpo físico, que foi emprestado nessa reencarnação para que a gente conseguisse evoluir e que a gente devolvesse ao nosso Pai nas condições perfeitas que a gente recebeu, o que ele quer dizer é que a gente está procurando um meio de esconder aquilo que falta realmente no nosso coração. Os nossos vícios, principalmente os vícios morais, é o que nos atrai e passamos para os vícios físicos. A causa do fumo hoje, por exemplo, é um dos maiores índices de morte no Brasil, né? No país principalmente. Por quê? Diante de tantos absurdos que a gente pode citar do fumo, ele vem causando, destruindo, né, o nosso corpo físico, além dos problemas espirituais que a gente vai falar lá na frente. Então, Jesus ele deixa claro, né, para a gente fugir. E quando ele fala para a gente fugir, é para a gente realmente não cair em tentação. É para a gente blindar o nosso coração diante de todas essas dificuldades que aparecem na nossa vida, para que a gente não caia nessa ilusão de que algum vício vai suprir aquela falta, que realmente o que falta no nosso coração é a confiança e a fé em Deus, que a gente vai conseguir vencer os nossos obstáculos. Ele vem aqui falando das imperfeições da alma. Então, as imperfeições da alma nada mais é do que o relaxamento quando a gente não faz questão de colocar a nossa reforma íntima em dia. Então, ele vem falando, né? Na nossa existência corpórea, muito se preocupa em demasia com os bens terrenos, a beleza física, o brilho da inteligência e a ineficiência do ritualismo religioso, abandonando por completo o aprimoramento da personalidade eterna. Fora das leis de Deus, ninguém melhora e se aperfeiçoa. As imperfeições morais são a construção defeituosa e deformada edificada pelo próprio Espírito na esteira das reencarnações sucessivas. Isso está em Justiça e Felicidade, de Walter Barcelos. Então, o que ele vem falando, né? A nossa falta de cuidado, principalmente no nosso vigiar e orar, é que vem abrindo as portas para que os vícios se façam presentes na nossa vida. A gente é capaz de dominar hoje as nossas dificuldades. É claro que realmente é difícil. Nós estamos aqui na Terra, né, num mundo de provas e expiações, e é claro que as coisas materiais, elas são fartas aos nossos olhos. Se a gente parar para listar o que a gente realmente ama, será que a gente vai demorar para listar realmente as coisas que são importantes aos olhos de Deus? Ou eu realmente vou listar as coisas materiais que não me agregam? O fumo, que é o tema da aula de hoje, ele, né, desde as décadas passadas, assim como os outros vícios físicos, tais como bebidas, drogas, ele veio para socializar um ao outro. A gente vê aí, né, que nas rodinhas é comum o trago entre jovens, entre crianças, principalmente o vício do fumo, ele começa muito cedo. Há estudos, né, que comprovam que as pessoas viciadas no cigarro, elas começaram esse vício na infância mesmo, na intenção de experimentar, de conseguir socializar, o jovem de entrar numa turminha que ele não é bem aceito e para poder ser bem visto. Isso vem comprovando o quê? Né? O relaxamento da criatura humana para consigo mesma. Porque ele não é capaz de dizer não àquela tendência ao mal. Ele prefere dizer sim e errar mais uma vez nessa reencarnação do que ser forte e bater de frente com os problemas para mostrar que hoje ele é capaz de dominar aquilo que em outras vidas fez ele cair.
Então, quando a gente fala, né, eu tenho muitos vícios, então eu vou deixar esse vício para outra vida, eu vou continuar errando nessa. Na verdade, a gente vem errando em várias e várias reencarnações. E mais uma vez a gente vem perdendo esse tempo de fazer o certo. A gente quer sempre deixar para depois, porque as coisas materiais, elas são mais importantes do que a gente fazer com que o nosso espírito se eduque e volte à casa do nosso Pai melhor do que ele veio, que é essa intenção. A gente chega aqui com vários vícios inconscientes. E ao longo da nossa existência, a gente vai abrindo essas portas para que eles se façam presente na nossa vida e para que ele tome a rédea da nossa reencarnação. O vício do fumo, hoje, ele é um dos mais difíceis de combater. Por quê, né? Medicamente, assim falando, ele tem a intenção de relaxar aquele que faz o uso dele. Então, ele tem aquela sensação de que alguma coisa que estava vazia foi preenchida. E aí que está a ilusão. Porque naquela sensação de que as coisas estão melhorando temporariamente ou momentaneamente com o uso do fumo, começa aí o vício. Então, ele quer sempre mais. Ele não vai conseguir ficar, né, só um dia ou só algumas horas sem experimentar. Ele vai querer mais e mais e mais, e é aí que está o problema, né? Não importa a quantidade, o importante é que ele vem falando. A gente abriu essa porta para que esse vício se fizesse presente mais uma vez na nossa existência. Então, não existe outro culpado, a não ser nós mesmos, que deixamos que ele fizesse parte do nosso cotidiano mais uma vez. Então, aqui, como eu falei, né, o falso prazer. No Manual Prático do Espírita, Ney Prieto Pérez, ele vem contando uma historinha, né, do embaixador francês João Nicot, que ele enviou à rainha Catarina de Médicis as primeiras remessas daquele vegetal cultivado em seus jardins em Lisboa, porque julgava uma erva perfumada e dotada de propriedades terapêuticas. A rainha patrocinou a difusão do fumo como medicamento, utilizando-a em pílulas, pomadas, xaropes, infusões, banhos e etc. Então, aqui vem contando, né, na parte da história um pouquinho sobre como o fumo ele foi destacado pela primeira vez. Então, aqui, ó, ele vem falando da instalação e os danos da dependência viciosa. Iniciada a experiência desastrosa, sempre que haja qualquer tipo de conflito, de ansiedade, de insegurança, o paciente busca o recurso do tabaco na vã ilusão de alcançar os resultados do bem-estar e da serenidade. À medida que o organismo intoxica-se, aumenta o índice da necessidade, passando a dependência coercitiva e perturbadora. A ampla divulgação pela mídia de que o fumador é um indivíduo triunfante, conquistador invejável e realizador de façanhas poderosas contribui para que as personalidades conflitivas busquem o tabaco, a fim de alcançarem realização semelhante. Então, foi o que eu falei anteriormente, é a falsa sensação de que o tabaco, né, de que o fumo, ele está completando alguma coisa que está vazio naquela pessoa. Só que isso, na verdade, é uma grande ilusão, porque, como ele vem falando, né, ele vem na intenção de causar serenidade, porém, momentaneamente. E esse uso, ele começa gradativamente na intenção de fazer com que a pessoa fique 100% do tempo bem. Só que isso não vai dar certo, a gente tem a noção disso. Nada que é em excesso é bom, principalmente um vício como o fumo. Então, o que ele vem explicando, né? Que hoje a mídia ela tem uma importante participação também nessa divulgação. Porque hoje as propagandas elas são muito abertas, elas são muito claras, porém elas não mostram realmente o que acontece. Hoje a gente vê defensores, né, da causa, tanto da bebida quanto do fumo, principalmente a gente vê aí pessoas que vão às ruas, que defendem a legalização, como se fosse uma coisa natural. É claro que a gente não vai entrar em questão, porque cada um acredita naquilo que é melhor para si. Mas falando aqui hoje na visão espírita, a gente tem a plena noção de que o fumo, ele nada mais é do que uma falsa ilusão para a gente novamente
cair, né, nesse vício, que é um buraco sem fundo. Porque ele, como ele vem falando, né, o organismo, ele intoxica-se, não está fazendo bem. E o que que fala, né? O que que a gente tem que prestar atenção? Quando eu me apoio nessa muleta, né, falsa, de que o fumo está sendo bom para mim, de que ele está conseguindo me tirar de uma tristeza que eu venho sentindo, alguma coisa não está legal. E a gente tem essa vã ilusão de que as coisas materiais vão resolver. E quando ele fala, né, como se a gente usasse o fumo para ser triunfante, conquistador, desejável, que grande ilusão, né, que a gente tem diante desse vício tão triste. E ele vem falando aqui, né, Joana de Ângeles, na verdade, vem falando, né, que essa insegurança, essa ansiedade que a gente nutre, ela vem principalmente para nos fazer cair. Porque à medida que a gente vai se abrindo as portas e não conseguindo sair disso, a gente vai entrando numa bola de neve cada vez maior e se desvencilhar desse vício, tanto físico e tanto espiritualmente, realmente é muito difícil. Então, aqui vem falando primeiro das consequências para o corpo físico, o fumo e as doenças. Então, há quase 500 anos, o homem civilizado consome o tabaco pela sensação de prazer e estimulação psicológica que o mesmo lhe proporciona. Mas nos últimos 30 anos, que estudos científicos realizados em diversos países concluíram que o fumo é responsável por um grande número de doenças ou morbilidade. Se o fumo, por vezes, não constitui fator determinante, é inegável a sua participação como fator agravante. Por isso, convém saber que o fumo, como sua mistura infernal de gases tóxicos, envenena lentamente o organismo, provocando ou agravando as seguintes doenças ou sintomas. Então, né, há quase 500 anos, o homem faz o uso do tabaco. E a gente ainda ouve, né? Eu fumei a vida inteira e eu nunca senti nada. Eu sou uma pessoa, assim, extremamente saudável. Mas aí a pessoa, né, ela tem outras comorbidades, né, por conta do agravante do fumo. E não tem como uma pessoa viver a vida inteira sendo um fumante e estar extremamente saudável, né? Então, ele vem aqui trazendo para a gente, né, algumas doenças físicas que é possível identificar para quem usa e faz o consumo do fumo. Então, anemia, asma, bronquite, câncer pulmonar, que hoje é um dos índices mais graves, né, de mortes no Brasil, é o câncer de pulmão. Então, aqui vem falando também, né, distúrbios cardiovasculares, efisema pulmonar, envelhecimento precoce da pele, gastrite, hipertensão arterial e muitas outras coisas que a gente consegue identificar assim, né, de bater o olho numa pessoa que faz uso do tabaco a vida inteira. Além de outras doenças também, né, vertigem, ele consegue ali... Paulo Rocha, no livro Os Agentes da Morte, ele consegue citar de A a Z todas as doenças que o fumo causa, né? Então, ele vem falando nervosismo, olhos irritados, palpitações, rouquidão, uma salivação exagerada, surdez, tosse. Então, ele fala, né? Porque o fumo, ele vicia mais que o álcool, por isso a porcentagem de viciados em fumo é muito maior do que a do álcool. Então, é mais fácil se viciar, né, no fumo do que no álcool. Ele vem aqui trazendo um estudo. Além das consequências espirituais, que a gente, aos olhos, né, não tem noção do que é o fumo na vida de um ser. A gente, sabendo das consequências espirituais, a gente sabe que o vício do fumo, ele introduz no perispírito manchas que é possível, né, que note no perispírito, assim que desencarna, que ele foi um viciado no fumo durante toda a sua vida. Então, aqui vem falando, né, aos olhos dos médiuns, o fumo não só introduz impurezas no perispírito, né, a semelhança de manchas formadas de pigmentos escuros, envolvendo os órgãos mais atingidos, como os pulmões, mas também amortece as vibrações mais delicadas, bloqueando-as, tornando o homem até certo ponto insensível aos envolvimentos espirituais de entidades amigas e protetoras.
Então, né, a gente tem aqui a explicação clara, né, de que quando um fumante ele entra numa câmara de passe, ou quando ele desencarna, é até difícil fazer com que esse socorro chegue até ele. Porque o seu perispírito ele foi danificado durante toda a sua encarnação. Então, quando ele chega ali para tomar aquele passe, é claro que de alguma maneira ele vai receber. Mas até que chegue nele é difícil, por quê? Porque ele danificou o seu corpo. Ele introduziu no seu perispírito, que é a sua casa, o que ele deveria cuidar, toxinas a vida inteira. Então, quando ele chega ali, né, aos olhos dos médiuns videntes, é possível ter a noção daquele que foi fumante a vida inteira. Então, é a falsa ilusão, como sempre, de achar que por fora tá tudo certo, né? Eu vivi a vida inteira sendo fumante e tô super saudável, não tenho nada. Mas aos olhos de Deus, como está o seu perispírito? Como está o corpo que Deus te confiou? Né? Como você está cuidando daquilo que deveria ser o seu instrumento do seu progresso? O fumante também alimenta o vício de entidades vampirizantes que eles se apegam para usufruir das mesmas inalações inebriantes. Então, diante desse vício, né, a gente sabe que a gente atrai das nossas tendências companheiros que vão desfrutar da mesma sensação que a gente quer ter. Então, quando a gente abre porta para os nossos vícios, a gente está atraindo aqueles companheirinhos que querem o mesmo que nós. E aqui no fumo, né, ainda continuando no manual prático do Espiritismo, ele vem falando, né, que os nossos... É até triste falar assim, né, os nossos companheiros que são como se fossem vampiros mesmo, que ficam ali sugando as energias maléficas que o fumo, ele dispersa. Então, o encarnado, ele nada mais é do que uma ponte de transmissão entre o desencarnado e entre o vício. Por quê? O desencarnado, é claro que ele não tem mais a condição de fazer o uso daquilo que foi o seu problema durante toda a sua existência. Mas ele vai encontrar aquele que está disposto a dar para ele aquela sensação. Então, aquela canalização das energias passa através do encarnado para o desencarnado e dá aquela sensação que ele estava tanto procurando. É por isso que o fumante, ele sempre quer mais, porque ele não está usando sozinho. Ele está distribuindo para todos aqueles que atrás dele estão querendo também. Então, por isso que ele tem aquela sensação de que ele fuma e nunca está satisfeito. Por quê? Porque aquele cigarro, né, aquele momentinho que ele teve para poder usufruir do seu vício tranquilamente, ele não consegue enxergar que atrás dele tem uma leva, né, de companheiros que quer também fazer parte disso junto com ele. Então, Jesus, né, ele deixa claro para nós de que os nossos vícios é o que nos faria errar sempre. Começando pelo egoísmo, de que nós não conseguimos identificar o que de errado está acontecendo conosco. Quando a gente para pensar, né, nos nossos vícios e nos nossos problemas, a gente sabe que alguma coisa está de errado. Por quê? A nossa reforma íntima, se ela estivesse em dia, ela estaria fazendo com que nós nos conhecêssemos todos os dias e que nós conseguiríamos identificar o que está faltando. E quando nós começamos a procurar qual é essa falta que nós estamos sentindo e por que os vícios físicos, ele nos está dando a sensação de completo. Quando Jesus, ele fala, né? Quando a gente procurar o nosso tesouro e lá vai estar o nosso coração, é que a gente vai conseguir entender o que a gente estava realmente procurando e o que a gente realmente necessitava dessa vida, dessa confiança e dessa paciência em Deus. Quando ele fala para nós, né, em todas as suas passagens, em todos os seus exemplos de vivência, em tudo aquilo que ele deixou aqui na terra, quando nós passamos a procurar os seus exemplos para que a gente coloque no nosso dia a dia,
a gente vai entender que essa falta que a gente sente no nosso coração nada mais é do que a nossa confiança e do nosso amor em Deus. Então, a gente tem que começar a entender que os vícios físicos, eles vêm para nos enganar. Ele vem para tampar, momentaneamente, aquilo que o nosso coração anda vazio, que é a nossa própria caridade conosco mesmo, que é o nosso próprio entendimento de que Jesus está ali a todo momento, nos dando força, nos dando sustento, e realmente segurando a nossa mão para que a gente consiga atravessar essa reencarnação, atravessar essa existência sem cair mais uma vez. É claro que não é fácil, é claro que nós vamos errar, como a gente está aqui para aprender. Mas aí vem a diferença, se a gente quer realmente continuar em toda essa dificuldade, em toda essa infelicidade que a gente se engana nessas dificuldades, ou se a gente quer seguir esse caminho que é que Deus nos mostra, que a gente consegue ser mais forte do que todas aquelas dificuldades que vêm para nos testar. Então, para finalizar, Mateus, no capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Jesus. Que nós possamos manter esses ensinamentos da aula de hoje no nosso coração, fortalecer as nossas dificuldades, fortalecer os nossos percalços que aparecem durante toda a nossa reencarnação, entender que nós somos mais fortes do que todos os vícios e de que todos os problemas que aparecem na nossa reencarnação. Fiquem com Deus, um feliz ano novo e tudo de bom, que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio.
limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.